Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar todos os irmãos, especialmente aquelas pessoas que nos dão o privilégio de nos estar visitando. Seja bem-vindo em nome do Senhor, que Deus, através dos louvores, já possa ter tocado em seu coração e também possa plantar em seu coração nessa noite a palavra que Deus nos tem dado para compartilharmos com os queridos. Vamos abrir a palavra em Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. João, capítulo 1. Versículo 14. Diz o texto que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, como o Filho único do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é aquele de quem eu disse: aquele que vem depois de mim tem, apesar disso, quer dizer, apesar de vir depois de mim, contudo, ele tem a primazia, ele tem a prioridade, ele é mais importante, porque já existia antes de mim." No versículo 30, João está repetindo o testemunho a respeito de Cristo já pela segunda vez. E no versículo 30 ele diz: "Este", referindo-se a Jesus, a favor dele, ou a favor de quem eu disse, né? É ele, ou é este a favor de quem eu disse: após mim vem um homem, ou virá um homem, um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim." Até aqui. Desejo falar não muito, realmente não muito, mas dentro daquilo que vejo como importante a respeito do fato de que Cristo deve ter a primazia no coração de todos aqueles que um dia se renderam a Ele, que creram nele, que manifestaram fé nele. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que Cristo, pela vontade do Pai, ele tem a primazia sobre todas as coisas, todas. Ele é o número 1 em tudo. Nos céus, na terra, no universo. Não existe nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus Cristo. Falar que Cristo tem a primazia em todas as coisas, a meu modo de ver, para nós como igreja, importa dizer que também, especialmente em nossas vidas, Cristo deve ter a primazia. Cristo deve ter a prioridade.
Cristo deve ser o número um. Isso não é clichê, isso não é palavra que se repete muitas vezes, mas algumas vezes não condiz com a realidade daquele que professa isso, que diz que Cristo tem a primazia em sua vida. Conforme disse anteriormente, a primazia diz respeito a essa questão da prioridade, de ser e assumir o primeiro lugar, de ter a preferência, de ter a prioridade em tudo. Mesmo na nossa vida, nós entendemos essa questão daqueles que têm e ocupam em alguma situação essa posição de prioridade ou de primazia. Poderia falar sobre tantas coisas, mas a ideia é de que a primazia ela é concedida a quem chega primeiro. Por isso, a observação de João Batista, quando ele diz que, muito embora ele tenha chegado primeiro, ele não tinha primazia. João Batista, ele chega na nação de Israel como profeta primeiro. Depois de 400 anos de silêncio, onde Deus não fala, Deus levanta um homem que, segundo o próprio Jesus Cristo, foi o maior de todos dentre os nascidos de mulher. João Batista trazia após si multidões, milhares de pessoas. E ele era ouvido, respeitado. As pessoas iam até a Judeia para serem batizados, para ouvirem o seu recado, a sua palavra. E de repente surge Cristo. E ele diz: olha, depois de mim, referindo-se a Cristo, virá um outro. Isso no momento em que João Batista está no auge, no ápice do seu ministério. Ele não errou, não pecou, não estava velho, não estava caduca e tinha que sair para entrar. Não, no ápice. Foi um ministério muito curto. E ele diz: muito embora eu tenha chegado primeiro do que ele é mais importante do que eu. Ele tem a primazia, não sou eu que tenho a primazia. A lógica de João é justamente essa, de que aqueles que chegam primeiro, via de regra, têm a primazia. Quem é que tem a primazia numa fila? Quem chega primeiro. Abriu a bilheteria lá, quem é que vai comprar primeiro? Quem está em primeiro lugar? Quem chegou primeiro. É verdade que no Brasil tem uns furões, né? Que querem ter o acesso, sendo que chegaram bem depois. Mas normalmente, quem tem a prioridade é quem está em primeiro na fila. Ou, de repente, alguém que seja prioritário pela sua idade. Então, os idosos, muitas vezes, são prioritários. Por quê? Porque chegaram primeiro, são mais velhos, chegaram no mundo mais cedo. Chegaram primeiro. A ideia é de quem chega primeiro. E aqui João diz: eu cheguei primeiro, mas eu não tenho a primazia. Numa família israelita, o primogênito tinha a primazia. Ele chegava primeiro, era o primeiro que chegava. A pessoa podia ter 10, 15 filhos, mas o primeiro, o primogênito, tinha primazia. E aí várias coisas eram decorrência dessa primazia. Ele recebia a parte maior na herança, ele tinha privilégios que os outros não tinham porque ele tinha a primazia. Lembram-se de Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu por pouco, muito pouco, né?
Por quê? Porque ele tinha primazia. Conforme disse, essa seria a lógica, pelo fato de João ter começado, ter vindo antes. Mas a justificativa de João é a seguinte: eu cheguei primeiro aqui nesse ministério, mas aquele que vem depois de mim, ele tem a primazia porque ele existia antes de mim. Ora, todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele era mais novo como homem do que João. João era mais velho. E ele começa, até por conta disso, antes, até para ser o precursor. Aquele que queria preparar o caminho para o Messias. Mas, muito embora João fosse mais velho, a Bíblia diz, pelas próprias palavras de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 8, que ele era não somente antes, ou existia antes de João, ele existia antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Então João está falando, quando ele diz que ele existia antes de mim, João tem a consciência que antes de todas as coisas, Jesus já existia como o Verbo que se fez carne. Foi esse o versículo que nós iniciamos, que o Verbo se fez carne e habitou. Justamente por Jesus existir antes de tudo e de todos, ele tem a primazia. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Colossenses, Paulo reitera essa primazia de Cristo em todas as coisas. Diz o capítulo 1 de Colossenses, no versículo de número 17, o apóstolo Paulo falando sobre a posição de Cristo, ele diz, Cristo, ele é antes do que todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, irmão, ele fala sobre a criação, toda a criação. Ele fala sobre os principados, ele fala sobre tudo que existe. Cristo, ele é antes de todas essas coisas. E mais, o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas que existiram depois dele, nele subsistem. Subsistir é continuar a existir. É o prosseguimento. É a sustentação de algo que foi criado e permanece. O sol permanece na sua posição, as estrelas, o nosso planeta, né, a vida do planeta, tudo subsiste, diz Paulo, por causa de Cristo. E ele diz mais que Cristo, ele é a cabeça do corpo. Que corpo? Corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o começo, o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos. Para quê? Para que em todas as coisas ele tenha a primazia. A gente fala a respeito disso porque, claro, o que nos interessa é nós sabermos que lugar que Cristo ocupa em nosso coração. Uma mensagem como esta, a sua aplicabilidade, ela se dá nesse sentido, em eu poder avaliar e perguntar a mim mesmo, que lugar Cristo ocupa em minha vida? Ele tem a primazia em minha vida? E assim como
assim como a pessoa de João, ele entra na nação de Israel antes de Cristo, a nível humanamente falando, né? Na cronologia humana, claro que João, ele vem ao mundo, ele nasce como homem antes de Cristo. E eu quero dizer com isso, pelo fato de que muitas coisas em nossas vidas entraram em nossas vidas antes do dia que nós nos convertemos. E que para nós, para nosso entendimento, né, limitado, diz respeito ao dia em que Cristo entrou em minha vida. Meus pais já estavam na minha vida antes de Cristo entrar. Minha esposa já estava na minha vida antes de Cristo entrar. 2 dos meus filhos já estavam e faziam parte da minha vida quando Cristo entrou. Mas usando a mesma resposta ou a mesma explicação que João faz, eu devo dizer que, muito embora essas coisas na cronologia humana, né, entraram antes de 1985, que foi o ano em que eu aceitei, eu tenho certeza absoluta que eu já o pertencia muito antes. Na verdade, eu já pertencia a ele no ventre da minha mãe. Quando os médicos desenganaram a minha mãe e disseram para minha mãe que eu não iria sobreviver, o meu estado dentro do ventre da minha mãe já era um estado de morte, praticamente de morte. Minha mãe praticamente foi despachada de um primeiro hospital e foi levada juntamente com meu pai para um outro hospital para ser atendido pelo médico que fez o seu pré-natal. Com muito sacrifício, com muita luta, eu vim a esse mundo depois de 24 horas sem oxigênio. E quando minha mãe estava com a barriga aberta, a energia do hospital à meia-noite, no dia 26 de abril de 59, foi embora, não tinha mais energia. E a última coisa que a minha mãe ouviu foi: doutor, a energia. Ela falou: doutor, a luz. No dia seguinte estava lá, esse que vos fala, mas que logo nos primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano, minha avó Carmen, falecida, saudosa Carmen, minha avó, disse para minha mãe Olga: Olga, te contenta porque você vai criar 3 filhos, esse você não vai criar. Hoje eu tenho a convicção de que lá atrás eu já pertencia a ele, ele já me via, e lá atrás ele já tinha me escolhido, ele já tinha me eleito. Muito embora a gente não compreenda essas coisas, por que Deus permite nós passarmos por caminhos tão estranhos antes de nós o conhecermos, muito embora ele nos conhece. Antecipadamente nos elege. Nós o conhecemos depois, no tempo determinado, naquele dia em que você não suporta e você se rende a ele. Jesus Cristo, ele não entrou na minha vida, ou ele não faz parte da minha vida, ou ele não me tem como sendo seu no dia que eu o aceitei. Tenho plena convicção de que essa escolha foi feita já lá no ventre da minha mãe. Mas o que mais me importa nessa noite é me questionar e te questionar. Porque nem
as coisas que entraram em nossa vida antes de Jesus e muito menos as coisas que entrarão depois dele ter entrado, nada disso pode assumir a primazia em nossa vida. Pastor, como é que eu sei que Cristo tem a primazia em minha vida? Houve uma época, especialmente a época do primeiro século, do segundo século da igreja, onde as pessoas tinham a opção de escolher a vida ou Cristo. Irmãos. A igreja passou por isso, e eu quero dizer para você que nos nossos dias, ainda em muitos lugares, muitas pessoas são obrigadas a escolher. O que você prefere? Você prefere continuar confessando o seu Senhor Jesus Cristo, professando essa fé nele, apegado a ele, e assim abrir mão da sua vida, ou você prefere permanecer vivo e negá-lo? Eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de Cristo e da minha própria vida. O que é mais importante? O que é mais importante? Qual é o número 1 em mim? É a minha vida ou é Ele? Ele vale mais para mim do que a minha própria vida? Do que a minha existência? Se fosse para você escolher, para você entender bem, se você pudesse, se você tivesse que escolher entre Cristo e a tua família, nós temos na igreja pessoas que são pais recentes, né? E quer queira, quer não, especialmente nessa fase de criança, nossos filhos, eles assumem uma posição tão elevada dentro dos nossos corações. Mas a pergunta é, Jesus, ele vale mais para você do que o seu próprio filho? Se você tivesse que optar em ficar com Jesus ou ficar com o teu filho, o que você preferiria? E eu tenho certeza que eu não estou falando algo equivocadamente. Eu sei o que falo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo colocou essa condição. Quem não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmãos, aborrecer, entristecer, quem não estiver disposto a isso, não está apto, não serve para ser meu. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte: Deus nos salvou não simplesmente para nós um dia herdarmos a vida eterna, o que já na realidade já é um fato. Já experimentamos de certa forma a vida eterna. Deus nos escolheu, nos chamou para nós sermos dele e para ele ser a coisa mais importante em nossa vida. Jesus Cristo tem que ser o número 1 em nossa vida. Isso leva tempo. Eu disse para você anteriormente que nada que entrou antes em minha vida pode ser mais importante do que Cristo. Nem as coisas que vêm depois. Por que digo isso? Porque muitas vezes alguém está na igreja, muitas vezes aparentemente servindo a Deus, participando dos cultos, frequentando, professando supostamente uma fé nele, mas às vezes por causa de uma pessoa abre mão disto, porque essa pessoa se torna mais importante no fundo do que o próprio Senhor, e ele se desvia, ele se esquece, ele não quer mais. Existem coisas nesta vida que surgem depois de Cristo, que muitas vezes fazem roubar o coração das pessoas e colocar em Cristo
numa posição cá embaixo. Jesus Cristo deve ter a primazia em todas as coisas, especialmente na nossa vida. Jesus tem que ser o número 1. A igreja experimentou isso no passado. E muitos dos irmãos demonstraram que Cristo era realmente o número 1. Era a coisa mais importante. Ele tinha a primazia. Nada pode estar acima de Cristo. Eu falo sinceramente, eu creio, eu penso que o grande trabalhar, olhe só, que o grande trabalhar do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo em nossa vida, não é tanto no sentido de nós nos tornarmos pessoas super entendidas na doutrina, na teologia. O trabalhar de Cristo não é, o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida não é, em primeiro lugar, nos fazer pessoas atuantes, ocuparmos ministério. A grande tarefa do Espírito Santo é glorificar a pessoa do Filho em nossa vida, tornando Ele em nosso coração o número 1, acima de tudo e acima de todos. Nosso presidente, ele usa, né, esse dizer aí. Não estou falando a favor ou contra nada, mas ele usa isso, né? E muitas pessoas repetem isso. Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quantos dizem isso até na paixão política, né? Até por uma questão política, mas na prática não o coloca acima de todas as coisas na sua vida. Isso não é somente uma questão dele estar acima de todos, mas na minha vida ele estar acima de todas as coisas, na minha vida. Acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima da minha saúde, acima do ar que eu respiro, do meu ministério, de tudo que possuo, que tenho. Ele tem que ser o número 1. Não pode nada nessa vida fazer concorrência com Ele. Nada pode concorrer com Ele. Sabe por quê, irmãos? Tudo que eu tenho, a minha família, a minha vida, o meu ministério, os meus bens, a minha saúde, sabe quem me dá? Ele. Tudo que tenho, foi Ele que me deu. Tudo que eu sou, foi Ele que me concedeu. Quando eu estava lá, para vir como um abortivo, para nascer morto praticamente, foi Ele que estendeu a mão. Quando eu estava atolado no pecado, quando eu vivia perdido, e quem sabe se um dia a minha família descobrisse as coisas que fiz, muito provavelmente eu seria desprezado por eles, mas um dia Jesus entrou em meu coração, transformou a minha vida, pagou o preço de todos os meus pecados, me perdoou de cada um deles. Como não poderia ser o número 1 da minha vida? Mas quantas pessoas trocam Jesus depois de anos dentro de igreja, por causa de um trabalho, por causa de um namorado, por causa de um homem, de uma mulher, por causa de uma posição. Jesus deixa de ter a primazia. Pergunte para você. Muitos de nós, seguramente, se enfrentasse uma situação como essa, né, se nós formos sinceros, muitos de nós diria: pastor, eu não sei. Eu não sei se eu entregaria a minha família. Eu não sei se eu entregaria o meu filho
como Abraão fez com Isaac. Abraão, talvez por isso, uma das razões maiores para ser considerado nosso pai na fé foi o fato dele ter dado a coisa mais importante que lhe era. Mais do que as suas riquezas, mais do que os seus gados, mais do que os seus empregados, mais do que o seu dinheiro, do ouro, da sua prata, mais do que tudo, o filho da sua velhice, aos 100 anos, chamado Isaque, porque todos que ouviam que aquela criança havia nascido quando ele tinha 100 anos de idade, isso era alegria para quem ouvia. Isso provocava riso, isso provocava, por isso o nome Isaque. Depois de pedir tanto para Deus, meu Deus, tu me desse tantas coisas, mas o meu servo vai ser o meu herdeiro. Deus disse, não, eu vou te dar um filho. Sara faz uma artimanha, arma um projeto para ajudar Deus, e nasce Ismael por intermédio de Agar, e Deus diz, não, vai ser dela. Imagine, irmão, um filho na velhice com 100 anos de idade, a mulher estéril, e vem o filho, Isaque. Isaque passa a ser o número 1. Nós estamos falando em Deus. Na vida de Abraão, tenho certeza absoluta que Isaque era o número 1. Ele tinha a primazia. Mesmo porque Deus disse, despede o outro com a mãe, porque a minha bênção vai ser em cima de Isaque, não em cima de Ismael. E num dado momento Deus diz, eu quero o teu filho. É verdade que a Bíblia não relata o que se passa no coração de Abraão naquele momento, mas o que ele faz? Por que ele faz? Por que ele entrega o filho? Porque Deus tinha a primazia no coração de Abraão, não Isaque. Muitas coisas assumem primazia em nossa vida, mas Deus quer ser o primeiro. Às vezes nós nos contentamos em ser o segundo na vida de alguém que tenha muitos amigos. Puxa, eu sou o segundo na vida daquele cara, daquela pessoa. Deus não aceita isso, Deus não quer isso. Deus quer ser o primeiro. E o trabalhar de Deus em nós, eu creio que esse é o grande trabalho de Deus, sabe? Eu ando de moto, pelas estradas, ando de carro, quantas vezes sozinho, em momentos que ninguém poderia me ajudar, nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém poderia me socorrer. Eu estava sozinho, sabe? E quem que me socorreu? Eu não sou um pastor de dar muitos testemunhos. Eu não sei se é defeito ou qualidade, mas alguém acha que é defeito. Eu guardo muito as coisas comigo, sabe? As minhas experiências. E graças a Deus, eu tenho muitas experiências com Ele. Eu acho que isso vai trazendo uma bagagem, isso vai sedimentando em seu coração as experiências, onde Ele mostra dia após dia, o cuidado que Ele tem com você nas mínimas coisas. Mínimas coisas. Como poderia estar em segundo lugar? Como poderia ocupar o lugar do meu filho, da minha esposa, dos meus pais? Como? Nunca me esqueço. Eu estava falando com um irmão nosso, um passeio que fizemos esse final de semana, fomos a Curitiba, estávamos ali alguns irmãos, até tinha pastores junto. E eu falando para eles sobre o cuidado de Deus. Eu não sei se você sente isso, irmão. Eu não estou falando do teu emprego, sabe, irmão, que você sabe que é de Deus, Deus te deu. Mas assim, detalhes que passam
na tua vida. E o que impressiona, porque não é um detalhe muito grande, é um detalhe pequeno, mas você percebe o cuidado dele naquele detalhe minúsculo, que ele não precisaria. Minha esposa sabe o que eu vou falar. Uns 10 anos atrás, isso marcou uma das coisas que talvez mais tenha marcado a minha vida. Nós estávamos numa viagem que o Senhor tinha nos proporcionado, uma viagem de navio, e a gente estava, já era bem tarde, a gente tinha saído de uma programação, acho que de um teatro, uma coisa desse tipo. Já era bem tarde, mas bem tarde. E todas as partes do navio já tinham fechado. Os bares, estava tudo fechado. Só tinha uma boate lá que estava aberta. E aí me deu uma sede. Eu nem me lembro se a minha esposa estava com sede, mas eu estava com uma sede absurda. Nunca vi daquilo. Mas pensa numa sede, irmão. Não sei se você já comeu 1 quilo de sal. Você tentar imaginar, né? Aquela feijoada que a mulher não tirou bem o sal, aí, sabe, irmão? Você acorda e dá vontade de tomar uma bombona de água, né? E eu com uma sede. Meu Deus do céu. E aí, mas assim, irmão, sede a gente sente, mas era demais a sede que eu estava. E não achamos nada. Fomos para o quarto, lá para a cabine do navio. Eu estou no banheiro, me ajeitando para ir deitar, e eu escuto uma conversa do lado de fora do banheiro, na porta da cabine, e eu escuto a voz da minha esposa. E uma falação. Isso acho que já era quase meia-noite, irmão. Uma falação. Daqui a pouco eu abro a porta e vejo uma jarra de água gelada. E eu disse, o que foi isso? Bateram na porta. Um atendente do navio veio aqui e perguntou se era ali que tinham pedido água gelada. Ela abriu a porta. E quando eu tomei a água, mas assim, irmãos, se fosse do tempo em que era religioso, eu disse, juro por essa luz que me alumia, como diria eu, né? Quando se não é crente, né? Irmãos, foi tão forte aquilo que eu não suportei. Nós ficamos assim, sabe, como que boquiabertos. Eu digo, irmãos, que o que me impressionou foi o tamanho do detalhe, um detalhe tão pequeno. Porque na minha cabeça, eu ia dormir com sede de manhã, eu acordava, sabe, irmão? Ia pro restaurante, ia tomar água, ia matar minha sede, talvez até o sono matasse a minha sede, sei lá. Porque ele se deu, chegou nesse detalhe de se preocupar com a minha sede. Ninguém pediu água, irmãos. Eu não sei se você acredita ou não, se você não acredita, paciência. Ninguém pediu água naquela cabine. Justamente num horário totalmente fora. E quando você vai, o tempo vai passando, daí a importância de nós perseverarmos, irmãos. Estou falando para você que pensa em desistir da fé, desistir de Jesus. É importante permanecer. Porque enquanto estamos na presença dele, ele nos proporciona bagagem, experiência. E isso vai fazendo cada vez mais nós nos apegarmos a ele e descobrirmos que não existe ninguém, nem nada, que possa substituí-lo em nossa vida. Jesus é a nossa origem. Jesus é quem nos sustenta. Jesus é quem nos guarda. Jesus é quem nos salva. Ele tem que ser a primazia em minha vida. Um trabalho muitas vezes rouba Jesus. Pastor, agora está uma benção. E muitas vezes por causa de um trabalho. Quantas pessoas, não é isso, irmãos? Vão deixando, porque o trabalho assume. O trabalho é mais importante.
Quando você começa a ler os preceitos da lei, e nós não vivemos a lei, e nós não seguimos a lei, mas muitas coisas você tem que ler para você entender o propósito de Deus, qual era o propósito que Ele tinha com aquilo que Ele estabeleceu. Jesus Cristo quer ser o primeiro na minha vida e na tua vida. Vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas que eu mais amo poderão me decepcionar. Você já se decepcionou com um irmão seu, com seu esposo, com sua esposa, com seus pais? Jesus nunca vai te decepcionar. Teu esposo, tua esposa, teus filhos não podem te salvar. Só Ele. Mesmo tendo todo o poder pertence a Ele. E Ele poderia nos salvar. Presta atenção. Ele poderia nos salvar. Ele é Deus. E uma das virtudes de Deus, e um dos atributos de Deus que pouco se pensa, é a soberania. Sabe o que significa dizer que Deus é soberano? Ele faz o que quiser, como Ele quiser. Porque Ele se entregou na cruz por mim e por você. Porque Ele quis. Como é que Ele vai assumir o segundo lugar na minha vida, irmão? Fique de pé em nome de Jesus. Tenho certeza absoluta. Absoluta. Isso é tão claro dentro de mim. Irmão, eu não sou diferente de você. O que Deus tem para mim, Deus tem para você. A nível de trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Isso é o que Ele quer. Ele quer 100% do nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos dê uma mesa cheia de filhos. Que Deus nos abençoe, nos dê muitos bens. Que Deus nos dê longa vida. Que Deus nos dê saúde. Que Deus nos dê muitos amigos. Que Deus nos dê posição. Mas isso não é absolutamente nada comparado com Ele. Fecha os teus olhos. Acho que esse é o maior privilégio da igreja. Não são as bênçãos que você recebe, irmão. A prosperidade que Deus pode te dar. Não. A maior bênção que Deus pode nos dar é fazer com que o nosso coração se apegue a Ele de tal maneira que absolutamente nada possa ocupar o lugar dele. Ele é tão bom. Sabe, Deus é tão maravilhoso que mesmo tendo a primazia em nossa vida, Ele se alegra quando nós estamos com muitos amigos, quando nós estamos com nossos filhos. Deus não é ciumento, irmãos. Se Ele vê que realmente Ele está em primeiro lugar em nossa vida. Deus não é como nós, que não aceitamos compartilhar o tempo das pessoas que muitas vezes nós pensamos que nos pertencem com outras pessoas. Não. Deus quer que a gente viva em harmonia, em comunidade. Deus quer que a gente se ame. Deus quer que a gente abençoe um ao outro. Mas Ele continua tendo a primazia em nós. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço.
Te agradeço, Senhor, porque mesmo sendo o menor de todos, e sabes do que falo, realizaste isso em minha vida, e sabes que não minto, sabes porque te falo, porque me conheces. Senhor, isso é tão bom. E eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que tu faça isso na vida de todos aqueles que te buscam, que creem em ti e que dizem te amar. Que essa seja a realidade do teu povo, Pai. Que tu sejas, Senhor, mais importante do que o ar que a gente respira. Que tu sejas muito mais importante do que as pessoas mais queridas que nos rodeiam. Que tu sejas mais importante do que tudo aquilo de que nós alcançamos, conquistamos, acima da nossa própria vida, Senhor. Que tu valhas muito mais. Eu te agradeço porque sinto tanta paz em ministrar isso ao meu coração e ao coração dos teus filhos, Senhor. Porque eu sei que essa é a tua vontade. Prepara no coração de cada irmão e cada irmã, Senhor, o teu trono. Assenta-te. És tão poderoso em fazer isso em nós. Quem poderia, Senhor, se arvorar e se gabar e se exaltar pelo fato de ter alcançado isso, de ter como número 1 em sua vida? Não. Tudo isso é tu que fazes. Tudo isto é tu que realizas. E eu te peço, Senhor, como pastor de algumas vidas neste lugar, que assim tu faças. Que tu te assentes e que tu tenhas a primazia na vida de todos. Em nome de Jesus Cristo. Leva cada pessoa que aqui está, cada irmão, cada irmã, Senhor, na tua paz preciosa. Tenho certeza, Senhor, que o teu Espírito vai estar ainda trabalhando muito nos corações das pessoas que nos ouvem aqui no templo, de pessoas que nos ouvem e nos ouvirão ainda, Pai, via internet. Eu tenho certeza que o agir sempre virá de ti. Somos tão somente um instrumento frágil, limitado, mas o teu Espírito é poderoso. Planta, Senhor, esta palavra em cada coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meu querido irmão, foi um prazer poder compartilhar com você, minha